Seja bem-vindo à nossa análise diária. Hoje, dia 17/3, finalizando a nossa terceira semana do mês. Então, vamos falar um pouquinho como foi a semana e o cenário do que pode vir para a semana que vem, que temos uma decisão bem importante na semana que vem em relação à conduta do Fed, né? Hoje, e ontem teve a reunião da Europa, onde teve uma diminuição, né, na meta de inflação, eles conseguiram controlar isso, então teve uma perspectiva positiva para o euro, e a gente viu isso no gráfico do euro-dólar, o quanto que ele subiu, tendo em vista que ele estava também numa região de suporte. Mas falando dos nossos, então, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos gráficos para a gente visualizar o que vai acontecer para a próxima semana. Lembrando que a semana que vem tem notícias bem delicadas que podem desconfigurar o cenário, mas naturalmente eles seguem as melhores regiões de gráfico. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, temos aqui o DXY, vou jogar aqui para o diário para a gente dar uma olhada. Então, na semana, né, que se iniciou agora na segunda-feira, então aqui sexta, quinta, quarta, terça e segunda, né? Começou aqui a nossa segunda-feira. Esse aqui foi o cenário da semana, ou seja, ele toca o nosso topo aqui, que é o topo do que a gente vem trabalhando já tem um tempo, reduz o preço até essa mínima e tenta retornar e volta novamente, criando um cenário possível de suporte, tá? Eu vou deixar marcadinho aqui, porque ele corresponde possivelmente à região que a gente marcou no H1. Então, esse preço ele pode tomar esse fluxo para fazer isso, conforme eu já falei, ou ele continuar o movimento tanto para ele vir para essas regiões aqui, quanto voltar para essa região mais abaixo, tá? Inicialmente é uma região do qual normalmente eles respeitam, né? O gráfico respeita essas regiões, tanto de suporte como de resistência. Então ele voltou de fato para a nossa região, que foi a região que a gente marcou essa semana ainda, ainda configurando em cima de uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Então, tudo vai depender muito do cenário que vai acontecer na terça-feira. Ele pode dar essa esticada, tocar aqui e voltar para cá. Ou aquele plano, o cenário inicial, que é tocar aqui e romper essa linha de tendência, voltando para cá, ou quiçá até mais acima, tá bom? Então, jogando aqui para o nosso XAUSD, a gente vai dar uma verificada, pegar o nosso gráfico da Vantage. Bom, dentro do nosso gráfico aqui, o que foi, dentro do que a gente falou, na continuação do movimento dele, né? Deixa eu jogar aqui para o diário. Ele está dentro do topo histórico dele, né? Ele está fechando aí o dia com esse cenário aí de segurar nessa região. Então, pode ser que na segunda-feira a gente consiga pegar um fluxo de baixa nele, talvez até que saia ele manter aí o fluxo dele de baixa, mas a princípio tem que se esperar o que vai acontecer aí para próximas para na próximo cenário que seria na terça-feira, né? Então vamos jogar aqui para o H1, a gente falou inclusive de uma linha de tendência de alta que há aqui dentro desta região, né? Caminhando aí, ó,
bem bonitinho, chegando à máxima histórica. Então, pode ser que o cenário seja aí para segunda-feira de baixa, tem que aguardar para a gente ver o que que esse gráfico vai querer nos entregar, tá? E momento de cautela no ouro nesse momento. E o nosso USDJPY. Nosso USDJPY, ele está mantendo o fluxo de queda dele desde aquele ponto do diário que nós traçamos, né? Na região aqui acima, ó, desta região aqui, e está mantendo o fluxo de queda dele, ó. Então, ele se mantém na movimentação. Eu tiro essas construções, essa análise, né, que foi a análise de movimento de alta, e aí segue que o fluxo é bem possível que ele faça a continuação desse movimento aqui. Dentro do 1 hora do nosso intraday, esta pode ser uma região, ó, que ele pode estar vindo, que é o preço dos 130, aos preços mais abaixo, que são as zonas aqui de suporte, tá? Então, ele está fazendo a continuação, o dólar está mais interessante, porque a gente vai pegar uma continuação desse movimento, e ele tem mais referências nesse sentido do que o ouro, né? O ouro a gente fica numa situação muito dúbia, porque ele está num topo histórico. Há possibilidades de ele chegar a 3.000 pontos, né? Que há uma fala nesse sentido, mas ele pode segurar aí nessa região de resistência, os vendedores conseguirem ter força e manter ali abaixo daquele preço. Então, para segunda-feira, vocês conseguem fazer alguma coisa. Eu aconselho na terça-feira ter um pouquinho mais de calma, e na quarta-feira a gente já conseguir ter uma visão do que vai ter, do que pode ser feito dentro do mercado, tá? Então, com cautela nesses dias, aguarde as decisões do Fed para vocês tomarem novas medidas e ver o que que vocês vão fazer dentro desse cenário aí, desses possíveis cenários, tá bom? Um abraço, sigam o dólar, espero que vocês estejam curtindo a análise. Se tiver, compartilhe, comente, e que a gente se vê na semana que vem. Beijo!